Good evening, everyone. Boa noite a todos. Very blessed to be here in Brazil. Estou abençoado de estar aqui no Brasil. James has been telling me for the past few years the wonderful things that happened here. James me falou de algumas coisas maravilhosas que aconteceram no Brasil. And I'm blessed that I can come and actually see it in person. Eu sinto abençoado de estar aqui e ver isso pessoalmente. I was also encouraged by President Wesley, the things that's taking place in the school. I'm blessed by the report from our president of the school, Wesley, the things that are taking place here. Eu sou grato pelos relatórios recebidos pelo nosso presidente sobre o que tem acontecido aqui também. And I just want to encourage us to continue to move the work forward here in Brazil. Just encouraging us to continue the work here in Brazil. Vocês estão encorajando que vocês continuem trabalhando aqui no Brasil. I'm going to pray and we're going to dive into tonight's message. Eu vou orar e nós vamos agora mergulhar na mensagem de hoje. I'm going to name my invite you to join me or bow your heads. Se vocês quiserem ajoelhar ou tomar suas prontas. Father in heaven, we invite your presence to be with us this evening. Pai Celestial, nós voltamos a tua presença para estar conosco nesta noite. Fill our hearts with the Holy Spirit, Lord. Enche o nosso coração com o teu Santo Espírito, Senhor. Inspire us and encourage us to continue to work in the mission field. Nos inspire e nos encoraje a continuarmos nosso trabalho no mundo do nosso corpo. In Jesus' name. Em nome do Senhor Jesus. Amém. So we're going to be continuing to speak on the theme for the week of Christ, Commission, Our Calling. Então, nós vamos continuar falando a respeito desse tema, missão de Cristo para o nosso chamado. But our specific message tonight is the pearl of great price. Mas a mensagem específica de hoje é a pérola de grande preço. I invite you to take your Bibles and turn to the book of Matthew, chapter 13. Eu convido a vocês que abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14, 13, verse 45 and 46. capítulo 13, verso 45. Matthew 13, 45 and 46. Verso 13, 45, 46. Says again, the kingdom of heaven is likened unto a merchant man seeking goodly pearls. Diz, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. I want you to notice that that last word is plural, pearls, with an S at the end. Quero que vocês notem que essa última palavra, pérolas, está no plural, aí no fim. Also, I want to point out that he was not seeking bad things. Também quero apontar que ele não estava procurando coisas ruins, He was seeking good things. ele estava procurando boas coisas. And I want you to notice he was seeking pearls, plural. Então ele também quero mostrar que ele estava procurando pérolas. But notice what the Bible says now in verse 46. Mas aí vocês falam também o que diz no verso 46. Who, when he had found one pearl, singular, E quando ele achou uma pérola of great price, de grande valor, he went and sold all that he had and bought it. ele foi e vendeu tudo que possuía e a comprou. So let me summarize. Então deixa eu resumir para vocês. This man is likened unto the kingdom of heaven. Esse homem, Is likened to the kingdom of heaven. ele quer entrar no reino dos céus. É comparado com ele. And he was seeking many good things in life. Ele estava procurando boas coisas na vida. But he found one particular thing. Mas ele achou uma coisa em particular. And he said that this is so precious E ele disse, isso é tão precioso. that he was willing to sell everything else that he had that were good Ele estava disposto a vender tudo aquilo que ele tinha, que era bom, and buy this one thing. e comprar esta única coisa. And White says in Christ Outreach Lessons, page 115, Ela te diz no livro Parábola de Jesus, página 115, Christ himself is the pearl of great price. o próprio Cristo é a pérola de grande preço. And I want to challenge us throughout this entire message Eu quero desafiar vocês, que enquanto nós estamos vendo essa mensagem, that there might be a lot of good things in our lives que queremos avisar que há muitas coisas boas na nossa vida, that God might be channeling us e Deus possa estar nos desafiando to sell by the one thing. para vendê-las para comprar apenas uma coisa. Notice what it says here. Note o que diz aqui.
These are not necessarily things sinful in themselves, Essas não são necessariamente coisas pecaminosas em si mesmas, but something that is made first instead of the kingdom of God. mas algo que é feito primeiro em vez do reino de Deus. Now watch what it says. Agora, repare no que diz. Whatever attracts the mind from God, Tudo que desvia de Deus a mente, whatever draws the affections away from Christ, tudo que afasta de Cristo as afeições, is an enemy to the soul. é inimigo da alma. Let me remind you, he was seeking goodly pearls. Deixa eu te lembrar, ele está procurando boas pérolas. There's an old saying, good is the enemy of great. Há um ditado que diz: o bom é inimigo do ótimo. And it is the enemy's study aim E é o estudado alvo do inimigo, do maligno, to distract our minds de distrair as nossas mentes from the one thing. daquela única coisa. And what he used for us as Christians E o que ele usa contra nós, como cristãos, is not necessarily bad things, não são necessariamente coisas ruins, but sometimes even good things. mas às vezes até boas coisas. God wants us to find our mission and purpose in life. Deus quer que nós achemos a nossa missão, o nosso propósito na vida. And one of the first things that God wants us to do in our life E uma das primeiras coisas que Deus quer que nós aprendemos na nossa vida is what is His will and what is His purpose for each one of us. é que nós saibamos qual é a sua vontade e o seu propósito para cada um de nós aqui. And that's why I said the first lesson in all education is to know and understand the will of God. E é por isso que diz que a primeira grande missão em toda educação é conhecer e compreender a vontade de Deus. And how do we learn God's will? Como nós aprendemos a vontade de It Deus? says that we should bring it to every day of life an effort to gain this knowledge. Medida que devemos trazer para todos os dias da vida o esforço de adquirir esse conhecimento. How many of us have ever bought something before and noticed that after you bought it, you see so many other people with it? Quantos aqui já compraram alguma coisa, depois que vocês compraram, perceberam que muitas pessoas também compraram a mesma que vocês? 2 years ago, I bought a new van, 2 anos atrás eu comprei eu comprei um novo carro. and then I started noticing everywhere I go, I see everyone bought the same car. E eu notei que todo lugar que eu ia, eu vi que a pessoa tinha comprado o mesmo carro que eu. The question is, did everyone decide to buy the same car that I bought? A questão é, todo mundo decidiu comprar o mesmo carro que eu tinha comprado? Or am I just more aware of what was already there? Ou eu estou agora ciente do que há algo de que já estava lá? We all agree, I'm just aware of what was already there. Não se concorda que eu só fiquei ciente de algo que já estava lá, certo? So when it comes to know God's will, Então, quando se trata a respeito de conhecer a vontade de Deus, and it says to bring it to every day of life, quando se diz que deve ser trazido a todos os dias da vida, it's a consciousness placed before our minds. a gente tem que falar para Deus: Deus, eu quero conhecer a tua vontade, fazer a tua vontade. And then He'll begin to reveal His will to you in different ways. Então, Ele vai começar a revelar a sua vontade a você em diferentes maneiras e formas. And like the van, it's all around us. E assim como o carro está ao nosso redor. God just wants to bring awareness to His will in our lives. Deus quer nos dar a ciência que nós sejamos cientes da sua vontade ao nosso redor, na nossa vida. So a few questions we should ask ourselves. Então, algumas perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos. Why was I born? Por que eu nasci? Why do I exist? Por que eu existo? Where do I belong? Onde eu pertenço? Am I here just by happenstance? Eu estou aqui por acaso? And the answer is no. E a resposta é não. There's 300 million sperm cells that goes after the egg. Há 300 bilhões de espermatozoides que vão atrás de um único óvulo. And only one can be you. E apenas um deles vai ser você. So we are divinely ordained by God. We're ordained by God. Então nós somos ordenados por Deus. There's a statement where Ellen White says, you are brought into existence because you are needed. Há um texto de Ellen White quando ele diz que nós somos trazidos à existência porque éramos necessários. The Bible says in the book of Jeremiah, chapter 1, verse 4 and 5, A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 1, versos 4 a 5. before I formed you in the belly, I knew you, Antes de eu te formar no ventre, eu já te conhecia. and ordained me to be a prophet. Eu ordenei que fosse profeta às nações. Jeremiah simply had to find out God's will for his life, Jeremias apenas precisava saber a vontade de Deus para a sua vida. because God's will was already ordained for him. Porque a vontade de Deus já estava ordenada para a vida dele. And here's a statement, E
E aqui é um texto. We were brought into existence because we were needed. Fomos trazidos à existência porque éramos necessários. As you go through the Bible, Quando nós vemos na Bíblia, you find people like Esther. nós vemos pessoas como Esther. The Bible says, you were brought to existence for such a time as this. A Bíblia tem uma citação que diz: quem sabe se não foi para um tempo como este que você foi levado à rainha. When God's people were captives in Egypt, Então, quando o povo de Deus estava cativo no Egito, the Bible says in the book of Acts chapter 7, a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 7, at which time Moses was born. ao tempo que Moisés nasceu. Moses was born at that time for a specific purpose. Moisés nasceu naquele tempo para um propósito específico. So as we look at Christ's mission, our calling, Quando nós vemos a função de Cristo, o nosso chamado, the first thing that I want us all to understand, a primeira coisa que eu quero que todos nós entendamos, each one of us have a specific purpose. que cada um de nós tem um propósito específico. We just need to find out from God what that purpose is for each one of us. Nós só temos que descobrir de Deus qual é o nosso propósito específico. There's a man by the name of Thomas Edison. Há um homem chamado Thomas Edison. He invented the light bulb in the United States. He's from the United States. Invented the light bulb. Ele inventou a lâmpada dos Estados Unidos. But not only that, Mas não apenas isso. he had 1,093 patents in his career. Ele também já teve 1.093 patentes só nos Estados Unidos. He was so popular that many said he should run for president and he would win. E ele era tão popular que as pessoas falavam que ele deveria concorrer à presidência e provavelmente ia ganhar. But he says, God has not called me to be a president. Mas ele falou: Deus não me chamou para ser presidente. God has called me to be an inventor. Deus me chamou para ser um inventor. And the point that I'm making is this. E o ponto que eu estou trazendo é esse. In order for Thomas Edison to be successful, Para que Thomas Edison fosse bem sucedido, there's a lot of things he did not do houve várias outras coisas que ele nunca fez. in order to do what he was called to do. Para que ele fizesse aquilo pelo qual ele foi chamado. Now let me quickly add that the devil is going to create many distractions. Então deixa eu falar rapidamente que Satanás tem trazido muitas distrações. And we're told we must turn away from 1,000 topics that invite the attention. Nos ajuda também que devemos nos afastar de 1000 tópicos que chamam a atenção. And one of the main inventions that he has in these days E quais são os três cantinhos no dia dele? is the cell phone. Uma das maiores distrações que Satanás tem inventado nesses dias é o celular. Now, you're going to be startled by these numbers. Então vocês vão ficar perplexos com esses números. It says here, smartphones have become one of the modern addictions, says a recent study. Os smartphones se tornaram os vícios modernos, diz um estudo recente. We know about drug addictions, Nós pensamos sobre viciados em drogas, but most people don't realize there's something as a phone addiction. mas muitas pessoas não percebem que existem pessoas viciadas no celular. So the average person Então, uma pessoa comum, touches their cell phone em média, as pessoas tocam o seu celular 2,670 times per day. 2.617 vezes por dia. An advanced person Uma pessoa que usa em maior escala touches their phone 5,427 times per day. toca o seu celular 5.427 vezes. Só um dia. The average person, by the way, it's not that they're reading the Bible. E não é como se eles estivessem lendo a Bíblia para o celular bastante vezes. 52% of that time is spent on Facebook. Então, 22% do tempo que eles passam é no Facebook. And I always say, Facebook, keep your face on this book. Eu sempre digo que o Facebook mantém a sua face longe desse livro. Now watch what this says now. E olha só o que diz agora. The average person in the United States A pessoa média nos Estados Unidos spend almost 5 hours a day on their cell phone. gasta cerca de 4 horas e 37 minutos do dia no seu telefone, todos os dias. That's 1 day per week that they spend on their cell phones. Isso é um dia por semana que ele passa no celular. And 6 days per month. 6 dias por mês. By the way, if you read the Bible for 12 minutes a day, Se você ler a sua Bíblia por 20 minutos por dia, you can get through the Bible in 1 year. você pode ler a Bíblia inteira em um ano. 24 minutes a day, you get through in 6 months. 24 minutos por dia, and finish the Bible in 6 months. você tem que finalizar a Bíblia em 6 minutos.
Yet the average person spends almost 5 hours a day on their cell phones. E a pessoa em média passa 4 horas por dia recebendo no celular. It is a major distraction from the one thing. É a maior distração dessa época. Now I'm going to share my experience Eu vou compartilhar a minha experiência. and how Satan tried to distract me Como Satanás tentou me distrair from the one thing that God had in my life. daquela única coisa que Deus queria para a minha vida. I was born in the island of Jamaica, Eu nasci na ilha de Jamaica. and I was raised on a small island in Queens, New York, Eu nasci fui criado numa pequena ilha and it's called Queens, New York. em Queens, New York. It's called Far Rockaway. Farwell. It's surrounded by the Atlantic Ocean. É cercado pelo Oceano Atlântico. Now I grew up in a middle class home, Eu cresci na classe média, lá em Alabama, but I was surrounded by a lot of bad influences. e eu fui cercado por muitas más influências. The three things that the friends that I hung out with that they look for success in life E os três meios de sucesso que as pessoas geralmente queriam ali is drugs, eram drogas, hip hop music, hip hop and also sports. e esportes também. And to this day, my friends are still in that circle. E até hoje os meus amigos naquela época estão nesse ciclo. Just to show you how bad the influence of what I grew up in was, E só para mostrar a má influência que era ali naquela região, the high school that I grew up in a escola que eu cresci e fui educado was closed down as a result of drugs, gang-related, and poor performances. foi fechado por conta de drogas, de gangues e de outras questões ali também. Now, I didn't get with the drugs or the music. Eu não entrei nas drogas ou na música hip hop. Basketball was my outlet. O basquetebol foi a minha saída aqui. I used to eat, sleep, and drink basketball. Geralmente eu comia, bebia e dormia basquete. Before I learned about the Sabbath, E quando eu comecei a aprender a respeito do sábado, I was playing with people that actually made it to the NBA. eu estava jogando com pessoas que foram até a NBA. Now, this is where I grew up. This was my home, still is. My parents still own it. Então essa casa onde eu cresci, meus pais ainda moram lá. And this is my family. It's 6 of us all together. Essa é a minha família, somos 6 de nós todos juntos. And I grew up in an Episcopalian church. E eu nasci numa igreja episcopal. Didn't have an interest in church. Eu não tinha interesse na igreja. I hated and dreaded every moment of church attendance. Eu I hated every moment of church attendance. odiava cada momento dos cultos naquela igreja. And every time I was there, I just thought, I can't wait to get to the age that no longer have to attend. Toda vez que eu estava lá, eu pensava, não posso esperar o tempo, o momento que eu não vou precisar mais vir aqui, esses cultos. And as soon as I started college, E assim que eu comecei a faculdade, that's exactly what I did. foi exatamente o momento que eu saí. The devil didn't take long to tempt me. O diabo não levou muito tempo para me tentar. I remember one day I was walking home from school Eu lembro que um dia eu estava voltando da faculdade, after quitting church and everything religious. e depois de largar tudo, a igreja e a religião, I heard a voice say to me, "There is no God." eu ouvi uma voz dizendo para mim, não existe Deus. I didn't have any Bible verses memorized. Eu não tinha nenhum resto da Bíblia memorizado. I didn't have any spiritual background to navigate that situation. Eu não tinha nenhum histórico religioso para navegar nessa situação. So I began to agree with that voice. God doesn't exist. E eu comecei a concordar com essa voz. Deus realmente não existe. And then a voice came to me and said again, E essa voz disse para mim novamente, "Everything has a beginning and everything has an end." essa voz dizia, tudo tem um começo e tudo tem um fim. And praise God, even though I didn't have a Bible text, E louvado seja Deus, embora eu não tinha nenhum texto bíblico, in that moment God spoke to me through the book of nature. naquele momento Deus falou comigo através do livro da natureza. So God said to me in that moment, now I now recognize it's the voice of God, but then I can tell. Hoje eu reconheço que ela era a voz de Deus. Naquele momento eu não conseguia perceber isso. The voice said, "Look at the sky." A voz disse, olha para o céu. Then I began to look. E eu comecei a olhar. Then the voice said, "Where does it begin?" Where does it begin? A voz, olha para o céu e quando eu olhei, veio na minha mente, de onde tudo isso veio? And I looked, Como tudo começou. and I looked and I could not find it.
Eu olhei e não consegui a resposta. Then a voice said, where does it end? E aí veio a outra voz, a mesma voz dizendo, e onde isso termina? And I looked and I couldn't find it. Eu olhei e não conseguia ver onde terminava. Then that voice to me, now, which I know is the voice of God, E essa voz, que eu conheço sempre como a voz de Deus naquele momento, says it's the same with me. I have no beginning and I have no end. é o mesmo que eu digo. Eu não tenho começo e eu não tenho fim. That was the only time in my life that I ever doubted the existence of God. Aquele foi o único momento da minha vida que eu duvidei da existência de Deus. Then as I was in college, E enquanto eu estava na faculdade, I began to get into a lot of worldly things. eu comecei a entrar em contato com várias coisas mundanas. And one of the hobbies that I developed Um dos hobbies que eu desenvolvi was to talk to as much girls as possible. era conversar com o máximo de garotas possíveis que eu podia conversar. So at this time I was talking to about 5 or 6 girls at the same time. Nesse tempo, eu estava conversando com 4 ou 5 garotas ao mesmo tempo. And in my math class, Na minha aula de matemática, I saw a girl that looks, she just seemed different. havia uma garota ali que ela realmente parecia muito diferente. I made a hobby of speaking to girls Eu fiz um hobby de conversar com garotas and had competition with my friends who could get the most phone numbers. e eu tive uma competição com meus amigos quem conseguia mais número de telefone. But every time I saw this one girl, Mas toda vez que eu via essa única garota, I was nervous and I was intimidated. eu ficava nervoso e intimidado. So I watched her for weeks. Então eu observei por semanas. And one day we were leaving at the same time. E um dia nós estávamos saindo da faculdade ao mesmo tempo. And as we were walking out the door, Quando nós passamos pela porta, it was raining. estava chovendo. And I'm watching her with nerve, I'm shaking. E eu olhei para ela e percebi que eu estava com os nervos, ele estava tremendo. And then she pulled out her umbrella. E ela pegou o guarda-chuva dela. And then I asked the question. I asked her the question. E eu fiz uma pergunta para ela. Do you mind sharing your umbrella with me? Aí eu perguntou para ela, você se importa de compartilhar seu guarda-chuva comigo? And she was nice with me. E ela era legal o suficiente. So we walked to the train station together. Nós andamos até a estação de trem juntos. And then we got to know each other. We exchanged numbers. E nós começamos a nos conhecer, trocamos números de telefone. She was struggling with math, and I began to tutor her. Ela tinha dificuldades com matemática, eu comecei a ensinar matemática para ela. Then we started going out to like lunch together. Começamos a sair para almoçar juntos. Then I noticed she was very strange. E eu notei que ela era muito estranha. No makeup, Não usava maquiagem, no jewelry. nada de joias. And while I'm watching pork and chicken, pork and red rib tips, all kind of meat. Então ela era bem restritiva sobre essa questão de carne. She only ordered vegetarian stuff. Ela era vegetariana, não comia nada dentro de carne. And I said, this girl is very, very strange. Eu pensei, gente, essa garota é muito esquisita, muito estranha. But it's something about her that I really liked. Mas havia algo nela que eu realmente gostava. So I cut off the 4 or 5 other girls that I was speaking to. Então eu parei de falar com todas as outras 4 garotas que eu estava conversando. And I took a real interest in her specifically. Eu peguei um interesse muito específico nela. Then she invited me to a Bible study. E ela me convidou para receber estudos bíblicos. And the Bible study was on a Friday night. E os estudos eram uma sexta-noite. And when I got there, they said they're welcome in the Sabbath. E They said they're going to welcome in the Sabbath. estava ali para receber o sábado, na sexta-noite. And I was like, this people are very, very strange. Eu pensava, isso foi realmente muito esquisito. And I had no interest in Bible study, Eu não tinha interesse no estudo bíblico, but I was trapped because I had an interest in her. mas eu estava preso ali porque eu tinha interesse nela. So the first study was on Daniel chapter 2. Então o primeiro estudo foi em Daniel, capítulo 2. Now I'm fresh out of high school. Então, I just came out of high school. ele tinha acabado de sair do ensino médio. And I know about the 4 world empires. Então a gente passou por 4 impérios mundiais. So when I saw in the book of Daniel, Quando eu vi no livro de Daniel esses, Babylon, Medo Persia, Greece, and Rome, o império de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, it was fresh in my mind because I just studied that in world history. estava tudo muito fresco na minha mente porque eu tinha acabado de estudar isso no ensino médio. And I'm shocked to see it in the Word of God. Eu estava chocado de ver isso na palavra de Deus. Now keep in mind, even though I grew up in church, I never read the Bible.
mantenha em mente que eu não cresci na igreja, eu nunca tinha lido a Bíblia. And it blew my mind to see that there's something in the Bible that I'm actually seeing in a real person. E explodiu a minha mente ao ver que algo da vida real estava contido na palavra de Deus. And I began to study Daniel 7. Eu comecei a estudar Daniel capítulo 7, Great controversy. o grande conflito, Read all John Cruz's books. e eu li todos aqueles outros livros também. And I began to be blown away from what's in the Bible. E eu comecei a ficar muito impressionado, baseado com o que tinha ali na palavra de Deus. And a few months later, I was baptized. E alguns meses depois, fui batizado. Now, before my baptism, Mas antes do meu batismo, I said to her, eu disse para ela, I said, I like the Sabbath thing. eu gosto dessa coisa do sábado, I don't mind, the jewelry and things of that nature. eu não me importo com essa questão de joias, coisas dessa natureza. But I just want to let you know, Mas só quero que você saiba uma coisa. I will never, ever, ever, ever stop eating meat. Eu nunca, jamais vou parar de comer carne. Don't ask. Não peça para mim, It's not an option. It's not an option. Não é uma opção. It will never happen. Isso nunca vai acontecer. 2 weeks later, I was a vegetarian. Você não depois eu já That's the last time I ever ate meat. Essa foi a última vez que eu comi carne. I came home back to a basketball game. E eu voltei para casa depois de um jogo de basquete. My mother made some stewed chicken, E minha mãe fez um estofado de frango. and it was tasting extremely good. Tinha um gosto muito bom. Then I heard a voice say, "You're eating flesh and blood." E eu ouvi uma voz dizendo, você está comendo carne e sangue. I said, "No, I'm not. I'm eating chicken, and this is good." Eu falei, não estou comendo isso, estou comendo frango, isso é bom. And the voice kept going and kept going. E a voz continuava. And then it began to taste like flesh and blood. Começou a ter gosto de carne e sangue. That was in October 1996. Isso era em outubro de 1996. The last time I ever ate meat in my life. A última vez que eu comi carne na minha vida. So I began to study the Bible more, E eu comecei a estudar a Bíblia um pouco mais. and I quickly became a youth leader. E eu rapidamente me tornei um jovem líder da minha igreja. And me and some young people, Eu e alguns jovens we started a ministry called Tongues of Fire Ministries. começamos um ministério chamado Línguas de Fogo, Ministério Línguas de Fogo. And we went all over the streets of New York, E eu passava por todas as ruas de Nova York, on buses and trains, nos ônibus e nos trens, and preaching the gospel. pregando o Evangelho. Time doesn't permit me to share with you all the miracles that I saw in those times. Aquele foi um momento que eu vi muitos milagres. But we were a young bunch of people that were very bold for Christ. E eu estava cercado de muitos jovens que eram corajosos, audazes, por Cristo. And as I see the young people here today, E eu vejo jovens aqui também nessa noite. I want to challenge you also Eu quero desafiar vocês também, to be bold for Christ. para que sejam audaciosos por Cristo. One of the things I realized in the United States, Uma coisa que eu percebi nos Estados Unidos, young people are very bold. esses jovens são muito corajosos. They'll paint their nails black, paint their fingernails black, Eles pintam as meias deles de preto, pierce their tongues, eles colocam isso na língua deles, dye their hair blue, make their hair eles blue. pintam o cabelo deles de azul. This tells me that they're very bold Isso mostra que eles são bem corajosos for the wrong reason. pelos motivos razões erradas. So that our young people here be bold for the right reason. Nós temos os nossos jovens aqui audaciosos e corajosos pelos motivos corretos. And God gave me holy boldness. Deus me deu essa coragem santa. I was surrounded by a group of young men. Estamos cercados por um grupo de jovens. Now all we did was pray, study the Bible, and do evangelism. Tudo que nós fazíamos era orar, estudar e fazer evangelismo. We'll have all night prayers. Nós tínhamos noites inteiras de oração. And then one by one, E então, por um, they were slain by the number one thing that takes men out. They were taken out by the number one thing that the devil uses to tempt. eles foram derrubados por um por aquela coisa que Satanás acaba derrubando as pessoas. What do you guys think that is? O que vocês acham que derrubou isso? You know, think about my women, relationships, one by one. Então, eles foram levados por conta de relacionamento com meninos. And that was heartbreaking because I was left alone. Isso foi de parte do coração quando eu fui deixado sozinho. Then my pastor's wife, E a esposa do meu pastor, she came and said to me, ela veio e falou para mim: "How's your faith?" como está a sua fé? And I said, "I'll never ever walk away from God."
Eu disse, eu nunca, jamais vou me afastar de Deus. The Bible says that he that thinketh he stand, A Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, take heed lest he fall. veja que não caia. Long story short, a few months later, I was out of that church myself. Resumindo, alguns meses depois eu estava fora da igreja. And I was out of church. I was out of church for 7 years. Eu fiquei fora da igreja por 7 anos. In the midst of my, I call it my 7 years of grass eating, E eu chamo esses anos de 7 anos de comendo capim. I visited my sister in Georgia, Eu visitei a minha irmã na Geórgia. and I decided I was going to move. E eu decidi que eu ia me mudar. So I went back to New York and saved up money E eu voltei para Nova York e guardei dinheiro. and moved to Georgia. E me mudei para Geórgia. Now this time I'm very, very successful in my career. Isso foi bem sucedido na minha carreira. I was a graphic arts specialist, graphic design, graphic arts specialist. E se tornou um especialista em desenhos design gráfico, né? Legal. Working for the largest graphics company in Georgia. E eu trabalhei na maior empresa de design gráfico da Geórgia. Good pay and good benefits. Recebi bom pagamento, bons benefícios. And one of the youth that served in New York, she was also in Georgia. One of the young people that worked in New York was in Georgia. Um dos jovens que trabalhava comigo estava na Geórgia. And for years she kept praying for me and praying for me and praying for me. E ela permaneceu orando por mim, e orando e orando e orando. And let me say this, Deixa eu dizer para vocês, prayer and faith oração e fé can do what no power on earth can accomplish. podem fazer o que nenhum poder na terra pode realizar. The fact that I'm standing on the stage tonight O fato de eu estar aqui nesse palco nessa noite is a testament that prayer works. é um testemunho de que oração funciona. I have no personal interest, Eu não tenho nenhum interesse pessoal, but my friend can pray for me. mas esse amigo continua orando por ele. So one day I'm driving to lunch with a coworker, Um dia eu saí para almoçar com um colega de trabalho and she was the one that was driving. e ela era uma pessoa que estava dirigindo. And this I'm showing this picture because this is the highway that we're on, Highway 75 in downtown Atlanta. Eu estou mostrando essa foto porque essa é a rodovia 73 que nós viajamos de pegar. She was going in and out of lanes, E ela estava passando de uma faixa para outra. and then when she was changing lane, while car was coming this way, E ela mudou para uma faixa para a direita onde o carro estava vindo. and then when she went back, the car was coming this way, E quando ela estava voltando, o carro também estava vindo por esse caminho. and then she lost control, and the car spin all across the highway, E ela perdeu o controle e o carro começou a rodoviar ali na rodovia. back and forth. Indo e voltando. This is 75 is the busiest highway in Georgia. E essa é uma das rodovias mais movimentadas na Geórgia. When the car stopped, we were facing the opposite direction. Quando o carro parou, nós paramos na posição contrária da rodovia. And all of a sudden, thousands of cars coming at us full speed. E eu vi milhares de carros andando a toda velocidade em nossa direção. My heart stopped. Meu coração ali parou. I don't know how God miraculously got us back and forth spinning on the highway and then facing the wrong direction without getting hit. E eu não sei como Deus fez isso, mas Ele fez com que nós rodoviássemos novamente até entrarmos no fluxo da vida. When she finally got control of the vehicle, Quando ela finalmente conseguiu o controle do veículo, there was a guy that was driving a truck that saw the whole thing happen. havia um motorista de um caminhão que viu tudo isso acontecendo. And he drove up beside us. E ele dirigiu até perto de nós. Now I'm sitting in the passenger seat, so I get the best view of him. Estava no passageiro e não tinha a melhor visão dele. And he made one small gesture. E ele fez um pequeno gesto. All he did was look at me Tudo que ele fez era olhar para mim and then just like this. e ele estava só fazendo isso aqui. That's all that I needed. Era tudo que eu precisava. I realized that God was using that incident to call me back into this church. Eu percebi que Deus estava usando aquele acidente para me chamar de volta para a igreja. So I went back home and shared with my wife the experience. E eu voltei para casa e contei para minha esposa a experiência. And shared with her, honey, we have to start getting ourselves back to God. Eu falei, meu bem, nós temos que entregar nossa vida novamente a Deus. Then at the same time, that friend that was praying for me invited me to church. É aquele mesmo amigo, e aquela mesma amiga que estava orando por mim me convidou novamente na igreja. And the first time I went back to church, E a primeira vez
O primeiro motivo depois que eu voltei para a igreja, I responded to an appeal to give my heart back to Jesus. eu respondi um apelo para entregar meu coração a Jesus novamente. God didn't waste any time with me. Deus não desperdiçou nenhum tempo comigo. As soon as I came back, No momento que eu voltei, God says, I'm going to put you in ministry. Deus falou, eu vou te colocar no ministério. So at this time, we have a big fancy house in Joshua with pictures, Nesse tempo eu tinha uma casa bem chique, eu vou mostrar as fotos aqui. with a very high mortgage. Essa casa ela tinha uma custação bem alta para a gente pagar. And God is saying, I'm calling you to full-time ministry. Deus falou, eu estou te chamando para ser estar no ministério tempo integral. We struggled for months, Nós tivemos apenas ali por meses. and we both kept hearing God's voice saying, I'm calling you to be separate. God was talking to us. Deus estava falando com cada um de nós separadamente. So like the Para disciples, o ministério. He called us to sacrificial ministry. E assim como para os discípulos, ele nos chamou para esse ministério de sacrifício. So we said, Lord, how can we afford this house if we go to full-time ministry? E nós falamos a Deus, Senhor, como que a gente vai conseguir pagar essa casa se a gente for missionário em tempo integral? And God said to us, sell it all and follow me. E Deus falou para a gente, venda tudo que precisa. And one of the things that I always say, E uma coisa que eu sempre digo, follow Jesus from the cross, seguir a Jesus vem com uma cruz, but not a sacrifice. mas não um sacrifício. We're told we are never called upon to make a real sacrifice for God. É no jeito que nunca somos chamados a fazer um sacrifício real por Deus. So when God calls us to sell everything, Então, quando Deus diz para que nós it was vendamos for tudo, our own good. era para o nosso próprio bem. So this is our house, and by God's grace, we answered God's call. Nós vivemos o chamado de Deus Feeling completely unqualified. no sentido totalmente desqualificados. But there's a saying, God doesn't call qualifying, He qualifies the called. Mas há um dizer que diz, Deus não chama os qualificados, Ele qualifica os chamados. When God calls you, He qualifies you. Quando Deus te chama, Ele te qualifica. So this was our house, Então essa é a nossa casa. and we really loved our house. E nós realmente amávamos a nossa casa. We looked for it for about 2 years and finally found the exact house that we wanted. Nós procuramos por 2 anos e achamos a casa exatamente o que a gente estava procurando. And as you can see, it was a very, very beautiful home. Vocês podem ver, é uma casa muito, muito bonita. And this was our bedroom, that's the back of the house. Esse é o nosso quarto, a casa da casa, 3-car garage. 3 garagens. I could name all them. Stacked on fireplace, baby windows, we had it all. Não posso nem nomear todas as janelas, todas as cruzes. And God said, sell it all. Mas Deus disse, venda tudo. So we sold the house, E nós vendemos a casa. and this is what the house looked like from the front. E era isso que a casa parecia ali na frente. There's a lot of miracles behind that as well. This was in the market where no one was buying homes, and our neighbor bought it cash from us. Isso foi dentro de um mercado que estava baixo. Houses were not selling, As casas não estavam conseguindo ser vendidas. and my next door neighbor bought the house cash. E o vizinho do lado ele comprou a casa com dinheiro. That was a miracle, and a lot more miracles around. E isso foi muitos milagres. Houveram outros milagres também. So we sold the house, Então nós vendemos a casa. and then we began to rent this house. Nós começamos a alugar esta casa. So you can see the difference between both homes. Então você pode ver a diferença das duas casas. So this was a little country home. Então essa era uma casa no campo. When we got there, the roof was leaking. Então quando chegamos lá, o telhado estava com vazamento. It had rats in the house. Havia ratos na casa. I didn't say mice, I said rats. Eu não digo. Havia ratazanas na casa. Eu não digo ratos, mas ratazanas. It had crickets and all kinds of creatures. Então havia grilos e todos os tipos de criaturas. It was in bad shape. Então elas estavam de um modo meio ruim. So we went from a mansion to a shack, Então nós fomos de uma mansão para uma cabana. and we loved everything about it. Mas nós amávamos cada pedaço daquilo. Because we were now in the country. Porque nós estávamos agora no campo. And we loved our neighbors, the cows. E nós amávamos as nossas vizinhas, as vacas. And as we took the step of faith to sell our house and move into this one, Quando nós tomamos um passo de fé, de vender a nossa casa e nos mudar para esta, God inspired us to start a ministry.
Deus nos inspirou para começarmos o ministério. And my wife and I started Tree of Life Ministries. E minha esposa e eu começamos o ministério Tree of Life, que é a árvore da vida. And I praise God to this day, E eu agradeço a Deus, porque até esse dia, we have never missed the house. nunca nos faltou nada. Because we knew that we were in God's will. Porque nós sabíamos que estava, nunca sentimos falta de nada, porque sabíamos que estava fazendo a vontade de Deus. Our family thought we were crazy. Nossa família pensava que nós éramos doidos. They asked us, how can you sell a mini mansion to move into that? Eles falam, como é que você, meio de uma mínima noção, faz vocês para morar naquilo? Friends thought we lost our minds. Os amigos falaram que nós tínhamos perdido a cabeça. And then they began to ask us, how do you sustain yourselves? E eles começaram a perguntar para a gente, como que vocês vão se sustentar? And that's, I can tell you, miracle after miracle after miracle how God worked in our lives. Eu poderia contar milagre após milagre que Deus fez nas nossas vidas. But then we began to, as our ministry began to grow, as our ministry grew, No decorrer do crescimento do ministério, God opened up opportunities for us Deus abriu oportunidades para nós, to be speakers all around the world. para falarmos ao redor do mundo. And the thought that came to me is, E o pensamento que me veio é, what if I did not answer God's call? e se eu não tivesse respondido ao chamado de Deus? As I go back and think of the experience of what God has done in our lives and in the lives of others, E quando nós vemos como Deus tem trabalhado na nossa vida e também trabalha na vida de outras pessoas, having a house was a good thing, ter uma casa é uma boa coisa, but it was not the thing. mas não é a coisa. So my wife and I can say that we also found the pearl of great price. Então, minha esposa e eu podemos dizer que nós achamos a pérola de grande preço. And by God's grace, we were willing to sell all that we had E pela graça de Deus, quando nós vendemos tudo aquilo que nós tínhamos and buy it. e compramos essa casa, As a result, we planted a church in Lawrenceville, Georgia. como resultado, nós plantamos uma igreja nessa vila Lawrenceville. And the members of this church E os membros dessa igreja have started ministries all around the United States. começaram também ministérios por todos os Estados Unidos. I think about the series that I've done in Cleveland, Ohio. Fiz também In Ohio, one of the states, a series. Eu fiz também semanas de pregação, séries de pregações também em Cleveland. And see so many people being baptized. E vi tantas pessoas sendo batizadas. I saw drug addicts give up drugs on the spot who were taking drugs for 30 years. Eu vi viciados em drogas largarem as drogas, eu vi que eles estavam ali por muitos anos. Got themselves cleaned up and become deacons in the church. E eu vi que Deus fez com que eles se ligassem das drogas e começassem a servir dentro da igreja. What would have happened to them O que teria acontecido com eles if I did not answer God's call? se eu não tivesse atendido ao chamado de Deus? What would have happened to them O que teria acontecido com eles if I settled for the pearls, plural, se eu tivesse ido atrás dessas pérolas and not bought the pearl, singular? e não tivesse comprado a pérola no singular? I praise God that I was willing to sacrifice all for the cause. Louvo a Deus porque eu estava disposto a sacrificar tudo pela causa de Deus. We went to another area in South Georgia Nós fomos para uma outra área no sul da Geórgia, where the people could not even read. onde as pessoas elas não podiam ler. Yes. Elas não conseguiam ler. And we taught them to read through the Bible. E nós as ensinamos a ler através da Bíblia. We did a series Nós fizemos uma série and also planted a church in South Georgia. e também plantamos uma igreja na Geórgia, outra igreja na Geórgia. And God has blessed the work in so many ways. Deus nos abençoou de tantas formas. And then I think about this last story that I'll share. E eu vou falar dessa última história. That I went to another place in Tennessee, West Tennessee, Eu fui para um outro lugar ali no leste de Tennessee. and I met a beautiful family Eu conheci uma família muito linda who was struggling with their health conditions. que estava em conflitos por conta estavam aflitos por conta de condições de saúde ruins. And God helped me to share with them some principles. E Deus me deu a oportunidade de compartilhar com eles alguns princípios. And when I met them, they said, I was born a Baptist and I'll die a Baptist. Quando eu conheci eles, eles disseram, um deles falou, eu nasci como batista e eu vou morrer como batista. So this is the family here. Então essa família aqui. So I gave my health consultation. E eu dei minhas consultas de saúde para eles. The lady was dying from COPD, oral performance.
essa moça estava morrendo por conta de algum problema no pulmão, problemas pulmonares. So I took them walking, went walking with them, Então eu comecei a caminhar com eles. put her in the hands of the church members, Eu coloquei eles na mão dos membros da igreja. sent her to one of our lifestyle centers, Quando eles estavam nos nossos lifestyle centers, and by God's grace, a year later, pela graça de Deus, um ano depois, that beautiful family was baptized. aquela linda família foi batizada. God has done mighty things. Deus fez coisas poderosas. Now, the question is, what if I did not answer that call? Agora a questão é o seguinte: se eu não tivesse atendido aquele chamado, What would have happened to these souls? o que teria acontecido nessas almas? I want to stress the importance of each one of us tonight Eu quero apontar coisas importantes para cada um de nós esta noite. is a key piece of God's puzzle. Is a key piece of God's puzzle. É uma peça central do grande quebra-cabeça de Deus. And God looks down and He wants to place you in a specific place where you are to fit. Deus quer te colocar num lugar específico onde você vai se encaixar. And He says He's given each one of us our work. Ele diz que dá a cada um de nós o trabalho. So let me close with this. Então deixa eu fechar com isso. God has the power. Deus tem o poder. God has the plan. Deus tem um plano. God has the purpose. Deus tem um propósito. He only needs the Ele só precisa da person. pessoa. And I want to be a part of this kind of experience E eu quero ser parte dessa experiência. where God can use me to meet someone here on this earth. Que Deus faz parte do propósito onde Deus quer que eu conheça uma pessoa nessa terra. Because God's commission Porque a comissão de Deus is my call. é o meu chamado. And as a result of meeting someone, E como resultado de encontrar alguém, they can translate to this experience that I see them on the other side. pode levar a experiência de eu conseguir vê-lo também do outro lado. I trust and pray that God will help each one of us Realmente oro para que Deus ajude cada um de nós to also find our purpose in life a nos ajudar a encontrar o propósito da nossa vida. and to fill that purpose in life. E preencher aquele propósito na nossa vida que Deus tem. There's much more that I left out of my testimony, Eu deixei muito de fora do meu testemunho, but the bottom line is, mas a base de tudo isso, I heard God's voice eu ouvi a voz de Deus and I followed e eu segui a voz de Deus. Him. And as a result, my soul has been blessed, E como resultado, a minha alma foi abençoada. and He's blessed many, many all around the world. E Ele abençoou muitos e muitos outros ao redor do mundo. And I trust and pray that God will use you as well E eu oro e eu creio que Deus pode usar você também to be a blessing in someone else's life. para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Because God's commission Porque a comissão de Deus is our call. é o nosso chamado. Let's pray together. Vamos orar? Father, we thank you that you have a purpose for each one of us. Pai, te agradecemos porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós. You have a place for each one of us. O Senhor tem um lugar para cada um de nós. You have a work for each one of O us. Senhor tem um trabalho para cada um de nós. May we find out with distinction and clarity Que possamos achar isso com distinção, com clareza. exactly what you have us to do. Exatamente o lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. And to be faithful in doing it. E que nós possamos ser fiéis ao fazer isso. Not allow anything to hinder that call that you have in our lives. E não permitirmos que nada me distraia do chamado que o Senhor tem para nós. We want to recommit ourselves to this evening. Nós queremos nos consagrar a Ti para essa noite. In Jesus' name. Em nome do Senhor Jesus. Amen. Amém.